Mateus, capítulo 6, a partir do verso 1. Nós vamos continuar no nosso estudo do Sermão do Monte. Mateus 6, verso 1. Guardai-vos de exercer a vossa justiça diante dos homens, com o fim de serdes vistos por eles. De outra sorte, não tereis galardão junto de vosso Pai Celeste. Quando, pois, deres esmola, não toques trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, ao dares a esmola, ignore tua mão esquerda o que faz a tua mão direita, para que a tua esmola fique em secreto. E teu Pai que vê em secreto te recompensará. E quando orardes, não sereis como os hipócritas, porque gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças, para serem vistos dos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e, fechada a porta, orarás a teu Pai que está em secreto. E teu Pai que vê em secreto te recompensará. E orando não useis de vãs repetições como os gentios, porque presumem que pelo seu muito falar serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque Deus, o vosso Pai, sabe do que tendes necessidades antes que lhe o peçais. Vamos pular aqui para o versículo 19. Não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corrói, onde ladrões escavam e roubam, mas ajuntai para vós outros tesouros no céu, onde traça nem ferrugem corrói, e onde ladrões não escavam nem roubam, porque onde está o teu tesouro, aí também estará o teu coração. Versículo 25. Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes? Versículo 31. Portanto, não vos inquieteis dizendo que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque os gentios é que procuram todas essas coisas, pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados, basta ao dia o seu próprio mal. Até aí, tá bom. Peguei alguns versos aqui do capítulo 6 e essa sessão inteira do capítulo 6, o Senhor Jesus vai nos falar, vai falar aos seus discípulos aquela postura adequada de um discípulo dele, né, diante de Deus. Ou melhor dizendo, né, como é que nós devemos ter o nosso viver, né, o nosso cotidiano, como ele deve ser diante de Deus. E que, afinal de contas, o que importa é a nossa situação diante do Senhor. Então ele começa aqui, né, falando algumas coisas, e a primeira expressão do Senhor é: guardai-vos de exercer a vossa justiça diante dos homens. O que o Senhor vai nos chamar a atenção aqui, é muito importante isso, é que a nossa preocupação, né, ou seja, a nossa atenção e o nosso coração, o tempo inteiro tem que ser buscar agradar a Deus. E não que o nosso coração tenha que se preocupar em agradar aos homens. Ou melhor dizendo, que tudo que nós fizermos não deve ser para satisfazer os homens e nem para ser visto pelos homens.
nem para buscar o louvor dos homens, mas para satisfazer a Deus. Esta é a ênfase, né, do capítulo 6. O Senhor pega alguns exemplos. Ele pega o primeiro, ele começa a falar, usar como exemplo a questão da oferta, da esmola, da ajuda que alguém dá, né, ajuda financeira a outra pessoa, uma esmola, né, ou uma oferta, o que quer que seja. E o Senhor vai usar isso como exemplo. Depois o Senhor dá um outro exemplo. O Senhor fala também, né, com relação à oração. Como é que deve ser a nossa oração? Que a nossa oração não deve ser como aquelas pessoas, né, os hipócritas, né, que gostam de orar em pé, né, nas sinagogas, nos cantos das praças, né, para serem vistos dos homens, mas que a nossa preocupação deve ser, né, entrar no nosso secreto e orar a Deus. E o nosso Pai que vem secreto nos recompensará. Aqueles que querem aparecer diante dos homens, eles já receberam a sua recompensa, qual seja, ser vistos pelos homens. Se eles querem ser vistos pelos homens, já receberam a recompensa deles. Mas a recompensa que permanece, a recompensa que de fato tem valor, é aquela que vem do nosso Pai, do Pai Celeste. E por isso Jesus fala, olha, então você quando for orar, vá para o teu quarto, né? Feche a porta e no secreto você ora a Deus. Aqui o Senhor usa essa expressão quarto, né? Mas o que o Senhor está querendo dizer? Que não deve ser num quarto, só num quarto se deve orar. Algumas pessoas são um pouco, como é que eu diria? Elas interpretam de uma forma assim muito literal, às vezes, o que está escrito, mas nós temos que entender o espírito, né, do que está escrito. O Senhor está querendo dizer que você deve orar a Deus. Quem deve conhecer a sua oração propriamente é Deus, né? A sua preocupação é Deus, ainda que a gente ore juntos. Mas quando eu devo estar orando, né, não é minha preocupação não é orar para que o outro escute a minha oração e ache que a minha oração é muito espiritual, que é muito bonita, que eu uso de palavras, né, bonitas, rebuscadas. Não, né, a minha oração é para Deus. Deus é que deve estar vendo. Eu estou diante de Deus. E é a Deus que eu estou levando a minha oração. E Ele que vê o meu coração, Ele que vai então me recompensar, que vai me responder. Então a questão da oração é que você tem, né, a sua vida de oração, né, a sua vida oculta com Deus. Você não está preocupado com o que os homens estão achando. Se você é uma pessoa de oração ou não é, se você parece espiritual, piedoso ou não, você está preocupado só em estar diante de Deus. Né? Então o Senhor vai dando esse exemplo. Depois o Senhor também fala de jejuar. Né, que aqueles que jejuam não devem ser como aqueles, né, que estão lá desfigurando o rosto com o fim de parecer aos homens que eles estão jejuando, né, que estão ali, uma expressão aí até católico-romana, pagando a penitência, né? Mas o Senhor falou, tudo bem, você está jejuando, então olha, faz de conta que quando as pessoas olharem para você, você tem que parecer que nem está jejuando, né? O Senhor diz, olha, tu porém quando jejuar, unge a cabeça e lava o rosto, né? Ou seja, tem uma boa aparência que ninguém quando olharem para você, não vão nem imaginar que você está jejuando. E aí ele vai dizer, o teu Pai que vem secreto, né, te recompensará. Depois o Senhor fala sobre ansiedade também, né? Que a gente não deve estar ansioso com isso ou com aquilo, né? Porque Deus é aquele que cuida de nós. E aí o Senhor, essa sessão do capítulo 6, o Senhor vai dizer, né? Buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E todas essas coisas que ele estava falando ali atrás, com relação às pessoas que ficam ansiosas pelo comer, pelo vestir, etc., todas essas coisas vos serão acrescentadas. Então esse capítulo 6, a ênfase dele é, olha, aquilo que nós fazemos deve estar adiante de Deus. Aquilo que fazemos não deve ser para que os homens vejam.
E aí você vai, poxa, mas lá no capítulo 5, o Senhor Jesus falou alguma coisa que parece que é contraditória, né? Ele disse, assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está no céu. Você vai, mas eu não tenho que fazer obras para os homens verem? Como é que fica isso, né? Parece que é meio contraditório, mas não. A questão é o espírito, né, do que nós fazemos, a motivação que nós estamos fazendo. Não há nenhuma contradição. O que o Senhor vai mostrar aqui agora, que as nossas boas obras, que os homens vão ver e devem ver essas boas obras, para glorificarem a Deus, mas as nossas boas obras não devem ter a motivação de serem feitas para que os homens simplesmente gostem, para que simplesmente nos louvem. Como o Senhor falando, né? As pessoas aqui, olha, elas estão lá querendo ser vista dos homens, querendo a glória dos homens. E essa não deve ser a nossa motivação, mas a motivação de cada um de nós deve ser o Senhor. E aqui, usando uma palavra um pouco simplória, né? Mas aqui é que a coisa pega, né? Porque quando a gente olha para o nosso coração, aqui nós somos muito confrontados. Porque se você olhar para o seu coração e você examinar a si mesmo, você vai ver que em grande parte nós temos uma grande preocupação em fazer as coisas para sermos vistos pelos homens. Não é assim desde que a gente levanta de manhã? Talvez você seja preocupado, quando você vai no próprio espelho e vai se aprontar, talvez você já comece a preocupar o que as pessoas vão achar da sua aparência, né? Não que esteja errado se aprontar, por favor, se apronte mesmo, né? Fique bem. Mas a gente, né, tem uma preocupação, né, no nosso coração muito grande com os homens, agradar aos homens, fazer para os homens, buscar o louvor dos homens, a aprovação dos homens. E mesmo aquelas boas obras, naturalmente falando, aquelas coisas que normalmente são boas coisas, nós as fazemos muitas vezes com a motivação simplesmente de agradar aos homens e não por causa do amor ao próximo e amor a Deus. Às vezes nós ajudamos porque queremos parecer pessoas boazinhas, né? Pessoas do bem. Então esse capítulo, ele é muito assim, confrontador, sabe? No nosso dia a dia. É quando nós olhamos para ele, nós precisamos nos humilhar diante de Deus, porque revela o nosso coração. Até mesmo nas coisas espirituais. Quando a gente se dá conta, a gente está fazendo às vezes para que as pessoas simplesmente gostem, para que as pessoas olhem para nós e achem que somos alguma coisa. Vamos pegar naquelas questões espirituais mesmo, quando isso deveria estar totalmente fora de questão. Talvez estejamos numa reunião como essa, um grupo de cristãos, reunidos como família de Deus, e vamos orar. Como é que nós oramos? Como é que nós fazemos as nossas orações públicas? Por que nós estamos fazendo o que fazemos, né? Nas próprias reuniões que se reúne o povo de Deus. Então assim cabe, né, a cada um de nós, né, olhar para o nosso coração à luz da palavra de Deus. Não simplesmente ficar naquele devaneio de vamos fazer, né, uma introspecção aqui, vou fazer uma reflexão só, vou olhar como é que está a minha vida. Isso não leva a muito lugar.
pode te deixar muito deprimido, ou então pode te deixar muito vaidoso, né? O contrário, eufórico demais, você pode achar que é alguma coisa, ou então pode achar que é um zero totalmente, né, à esquerda. Mas quando nós nos confrontamos com a palavra de Deus, a gente vê o que Deus deseja de nós, e a gente vê a nossa condição. E vendo a nossa condição, nós podemos nos humilhar diante de Deus. E a palavra do Senhor diz que Deus concede graça aos humildes. Né? O Senhor concede graça. Então a gente vê essa situação e aquilo que não está bem, aquilo que nós estamos olhando para a palavra de Deus, e a palavra de Deus funciona como um espelho para nós, que mostra quem nós somos. Então nós podemos pedir ajuda ao Senhor. E o Senhor é aquele socorro bem presente, né? Como diz o Salmo. Então, como é a pergunta, né? Talvez para a gente fazer para cada um de nós, é como é que nós estamos, né, no nosso viver diário. Jesus usou apenas 3 exemplos aqui, mas vai em todas as áreas da nossa vida. O Senhor usou 3 exemplos que são muito simples, né? Cada um de nós vivencia para mostrar esse fato. Então, o primeiro deles a primeira pergunta é: qual é a motivação que tem nos levado a fazer o que fazemos? Isso é que tem toda a importância. Qual é a motivação que nos leva a fazer o que estamos fazendo? Ainda que sejam as melhores coisas aos olhos dos homens. Ainda que seja dar a esmola, Jesus usa esse exemplo aqui, de ajudar o necessitado, de ajudar o carente. Por que você faz o que você faz? Ainda que seja na sua vida de oração, o que motiva a sua oração? E a sua vida, né, de comunhão uns com os outros, a sua vida, né, de ter uma comunhão com aqueles que professam a mesma fé, de estar junto com eles. Quando você está louvando, quando você está orando publicamente, ou quando você está aqui como eu agora, compartilhando a palavra, o que te motiva a fazer isso? Qual é a motivação? São os homens ou o amor a Deus e ao próximo? A motivação do nosso coração é que vai determinar até mesmo se seremos aprovados naquilo que estamos fazendo pelo Senhor, e mais ainda, a motivação determina até mesmo se haverá uma recompensa da parte de Deus. E é muito interessante essa parte, né, de recompensa, porque alguns acham que tem aquela ideia, não, a gente deve fazer tudo por amor, sem olhar se vai ter qualquer recompensa. Sim, esse é um bom princípio. Fazer por amor ao Senhor e amor ao próximo. Eu ajudo alguém por amor àquela pessoa, por amor ao próximo, pela necessidade e carência dele, né? E por amor ao Senhor. Mas ainda assim, que isso seja verdade, o Senhor na sua palavra nos estimula, né, com as recompensas, com o galardão. Quando nós olhamos as Escrituras, nós vemos que o tempo todo Deus, como que nos oferecendo algo para nos animar, para nos incentivar, o Senhor fala de recompensas, fala de galardão. Até mesmo quando vamos lá em Hebreus, né, que fala sobre a fé, vocês lembram que fala sobre a fé, que é necessário que aquele que se aproxima de Deus, né, tenha que o quê? Crer que Ele existe, e que mais? E que se torna galardoador daqueles que o buscam. Que Deus é aquele que dá o galardão, que dá a recompensa. Nós devemos nos aproximar de Deus assim. É como um pai que quer incentivar o seu filhinho, a sua criança, a ir no bom caminho, né, a fazer coisas boas. Então oferece algumas recompensas para a criança, sempre que ela acerta, toma aqui, né, esse presentinho aqui. Começa a recompensa, né?
E Deus, né, na sua misericórdia, o Senhor também tem falado que vai nos recompensar. Então a motivação do nosso coração, né, deve ser por amor ao Senhor. E quando nós fazemos isso, é reconhecido por Deus. E além de reconhecido por Deus, há uma promessa de Deus que haverá recompensa. E esse assunto da recompensa, ele não é algo tão pequeno na palavra de Deus. Por exemplo, o Senhor Jesus mesmo, ele olhou para alguma recompensa quando ele enfrentou a cruz. Estão lembrados disso? Ele suportou a afronta, ele suportou a dor, ele suportou a cruz, diz a palavra, pela alegria que o quê? Lhe estava proposta. Moisés, ele preferiu a vergonha junto ao povo de Deus do que os prazeres e as riquezas do Egito, porque diz a palavra, ele contemplava o galardão, a recompensa. E o tempo inteiro Jesus tem falado, se nós lemos os evangelhos, vamos ver que várias vezes Jesus citou, né? Eis que venho, por exemplo, eles vêm sem demora, e comigo, né, está o galardão, a recompensa, e eu vou recompensar a cada um segundo as suas obras. Então o nosso andar, né, que essa sessão do Sermão do Monte, Jesus está falando sobre o nosso dia a dia, o nosso cotidiano, como é que nós vamos estar vivendo diante de Deus. Se a nossa vida diária está correta diante de Deus, há aprovação de Deus e também haverá recompensa para isso. E nós já vimos aqui, né, quando estudamos aquela série, né, da Tão Grande Salvação, estão lembrados? Diz a palavra que todos nós, né, importa que todos nós compareçamos perante o quê? O tribunal de Cristo. Para que cada um receba segundo o bem ou mal que tiver feito por meio do corpo. Cada um de nós vai receber, né, algo do Senhor. Pode ser que haja perda, mas pode ser que haja ganho. Servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Esta é a promessa, né, da recompensa de Deus para aqueles que viverem em fidelidade, de acordo com o Senhor deseja. E aqui em Mateus 6, o Senhor está falando isso. E ele usa alguns exemplos. Então, mais uma vez, né, repetindo a pergunta que eu já fiz para nós aqui hoje. Qual é a motivação do nosso coração naquilo que fazemos? Veja que o Senhor pegou aqui, olha, 3 exemplos de coisas muito louváveis. Dar esmola, ter uma vida de oração e jejuar. Mas alguns, quando deram esmola, fizeram, né, tocando trombeta, anunciando para todo mundo que estava dando a esmola, para que fossem vistos pelos homens e, né, fossem glorificados pelos homens. Era uma coisa boa que fizeram, mas não receberam a recompensa de Deus, porque a motivação está errada. Outros, né, quiseram orar em público, mas ficaram, né, em pé na sinagoga, nos cantos das praças, e também para serem vistos pelos homens. E Jesus fala, olha, eles já receberam a recompensa, mas não a recompensa de Deus. E outros estão jejuando aqui, e jejuam e desfiguram, ficam parecendo aquelas pessoas, né, franciscanas, né, naquele sentido, né, de total despojamento material e etc. E fica com aquela cara para baixo, sofrida, né, para os outros olharem, puxa, coitado, ele é tão espiritual, ele está orando muito, olha, jejua 3 vezes por semana, olha que pessoa espiritual, né? Tá bom, já foi recompensado. Ele queria era aquilo, né? Ser visto pelos homens, foi. Mas não foi recompensado pelo Senhor. Então, assim, essa palavra, de maneira muito simples, a gente falando aqui hoje, mas
nos alerta, né, para a nossa total tolice muitas vezes. Que perda de tempo alguém, que perda de recursos, até financeiros, né? A pessoa tira, né, para dar e está dando, né? Tá bom, aquela pessoa está sendo ajudada, mas não teve valor eterno. Teve um valor temporário, porque foi só aqui, entre os homens. Mas o que Deus está dizendo é que temos a oportunidade de fazer a mesma coisa, mas se a motivação é correta, não vai ficar aqui entre nós homens, mas vai ficar entre nós e Deus. E vai ser algo que vai ficar e permanecer eternamente. Eternamente vai ser lembrado. Eternamente vai ser reconhecido. E no próprio tribunal de Cristo, quando o Senhor voltar, né, quando encontrarmos com Ele, se tivermos aquele momento, ali cada um receberá a recompensa do Senhor. Então, o que estamos fazendo? Aqui, não é para a gente tomar aquela postura, puxa, tudo que eu estou fazendo realmente é na carne, ou seja, é na motivação própria, para agradar os homens, para ser visto pelos homens, eu vou parar de fazer tudo. Eu não vou mais dar esmola, eu não vou mais orar, eu não vou mais jejuar. Parei, não faço mais nada. E tudo que eu estou fazendo, né, é para os homens ver. É isso que Jesus quer nos ensinar? Não. É para não fazermos para os homens, mas é para fazermos, sim, para Deus. É mudar o foco. É mudar a motivação. Sabe, então deve haver assim um exame de cada um de nós. Se nós estivermos fazendo as coisas, deve ser simplesmente por puro amor ao Senhor, para agradar a Deus. E olha, eu vou dizer para vocês, né? Eu não estou tão velho não, mas já vou fazer 51 anos semana que vem. Mas eu já vi bastante que o seguinte, é muita perda de tempo a gente querer fazer para as pessoas. Você tem que fazer ao Senhor. Faça o seu melhor, mas ao Senhor. As pessoas serão beneficiadas, as pessoas serão ajudadas, mas o mais importante é que Deus será glorificado e exaltado, e você terá uma recompensa eterna por parte do Senhor. E isso ninguém poderá tirar de você, porque a sua motivação é correta, o seu coração é correto. Então, como é que nós estamos, né, no nosso dia a dia? No nosso trabalho, nas nossas atividades, em tudo. Qual é a nossa preocupação? Com os homens ou com Deus? E como eu estava dizendo, né, eu já vivi um pouco para ver que é pura perda de tempo. Nós queremos agradar, fazer para os homens verem. Eles vão ver. Talvez você vai fazer alguma coisa, eles vão gostar. Mas eles às vezes não vão reconhecer o suficiente. Aí você vai ficar frustrado. Mas quando você faz para o Senhor, nunca você ficará frustrado. Porque você está fazendo para o Senhor, e o Senhor é aquele que te recompensará em todas as coisas. Qual é a sua preocupação? Essa deve ser uma resposta. E a nossa preocupação deve ser agradar ao Senhor, fazer para o Senhor. Tudo. Comece a colocar um pouco de atenção naquilo que você vive no seu dia a dia. Qual é a motivação? E então, você poderá ser confrontado com a palavra de Deus. E toda vez que você perceber que você está fazendo, simplesmente para que os homens possam ver, simplesmente para que você seja glorificado pelos homens, simplesmente para você estar preocupado com a sua imagem, você quer, como diz a expressão de Jesus, salvar a sua alma, né? Você quer mostrar
se justificar diante dos homens, você quer a sua justiça própria, e como Jesus falou aqui, ó, guardai de exercer a vossa justiça diante dos homens, com o fim de ser visto por eles. Quando você se confrontar nessa situação, você pode dar uma parada e mudar a direção. Então deixe a palavra de Deus, né, agir no seu coração, na sua vida, e faça tudo pelo Senhor. Eu li algum tempo atrás um escrito da Madre Teresa, que muito me impressionou e me ajudou bastante. E eu queria ler para vocês. Madre Teresa, vocês conhecem, aquela missionária, né? Ela era católica e uma irmã em Cristo, né? Uma serva de Deus, que deixou um exemplo muito bonito. E ela tem alguns escritos maravilhosos, né? Eu vou ler um para vocês, que no final das contas ele também fala nesse aspecto aqui que nós estamos comentando. Não fazer as coisas diante dos homens para ser visto pelos homens, mas fazer com relação ao Senhor. Olha só o que ela diz. Dê sempre o melhor, e o melhor virá. Às vezes as pessoas são egocêntricas, ilógicas e insensatas. Perdoe-as a si mesmo. Se você é gentil, as pessoas podem acusá-lo de egoísta e interesseiro. Seja gentil a si mesmo. Se você é um vencedor, terá alguns falsos amigos e alguns inimigos verdadeiros. Vença a si mesmo. Se você é honesto e franco, as pessoas podem enganá-lo. Seja honesto e franco a si mesmo. O que você levou anos para construir, alguém pode destruir de uma hora para outra. Construa a si mesmo. Se você tem paz e é feliz, as pessoas podem sentir inveja. Seja feliz a si mesmo. O bem que você faz hoje pode ser esquecido amanhã. Faça o bem a si mesmo. Dê ao mundo o melhor de você. Mas isso pode nunca ser o bastante. Dê o melhor a si mesmo. E veja você que, no final das contas, é entre você e Deus. Nunca será entre você e eles. Não é isso? Não é entre você e as pessoas, né? É entre você e Deus. Então essa é a consciência, né, que Jesus tem nos chamado, né, no Evangelho. A consciência de que tudo é entre nós e Deus. Que Deus então nos ajude, né? Vamos orar, agradecendo ao Senhor essa palavra que lemos, e que o Senhor nos ajude. Quem desejar, ore por nós.